Será que Jesus queria que você fosse rico ou ele se fez pobre para você ser rico? Olha o que esse pastor da teologia da prosperidade disse. Que se fez de pobre, para que através da pobreza ficássemos ricos. Então Jesus é o rico que se faz de pobre, para que os pobres ficassem ricos. Você pode... E tem base bíblica, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Foi rico ou pobre? Pobre. Tá, eu te mostro na Bíblia que foi rico. Quando o rico se fez de pobre, para que através da sua pobreza o enriquecêssemos. Olha que poderoso, ó. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, para quem está em casa querer ler. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Será que esse versículo está querendo realmente falar que Jesus se fez pobre para que a gente pudesse ser rico financeiramente? Vamos conferir então, bora lá pro vídeo. Graça e paz, meu nome é o Alan, seja bem-vindo ao canal 3D. Esse quadro é um quadro que nós temos aqui que se chama Contexto, onde nós pegamos alguns versículos ou entendimentos que as pessoas têm a respeito da palavra de Deus e tentamos entendê-los à luz do seu contexto, à luz do contexto bíblico. E hoje nós vamos falar sobre teologia da prosperidade. E nessa semana saiu um vídeo na internet aí desse pastor, né, da prosperidade aí, do Salli, né, que ele chama, Leonardo Salli, e ele fala, né, que Jesus se fez pobre para que a gente pudesse ser ricos. E ele usa um versículo bíblico para basear esse entendimento. Essa teologia da prosperidade, ela nasceu nos Estados Unidos, né, tem alguns pais aí, é difícil acertar quem de fato foi o pioneiro, a pessoa a desenvolver isso, mas há um grupo de pastores bem conhecidos que propagaram essa teologia, alguns deles já tiveram aqui no Brasil, como por exemplo Ben Hinn, né, outros propagadores que tem bastante livro conhecido também, como Kenneth Hagin. E aquele negócio, né, que o pessoal fala, lá nos Estados Unidos é o seguinte, lá eles dão descarga lá, o negócio deságua aqui no Brasil. Aí se levanta esse monte de pastores que copiando, né, toda essa descarga aí que derramaram aqui, tentam aplicar e de fato eles obtêm sucesso naquilo que eles querem. Alguns versículos como 3 João, no versículo 2, onde a Bíblia, principalmente na tradução da Ara, né, vai falar o seguinte: Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Então, o que esse entendimento vai basear aqui, né? Aí esses pastores loucos por causa de prosperidade, ouvem a palavra prosperidade, eles já até arrepiam. Eles falam, você está vendo o autor bíblico, João, o apóstolo do amor que esteve ali caminhando com Jesus? Qual que é o desejo do coração dele em relação à igreja? Ele quer que vocês que creram no Senhor Jesus sejam prósperos, a que a sua saúde seja próspera, assim como a alma, né, foi salva ou é próspera. Ou seja, todo crente, todo aquele que foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, necessariamente ele vai ser próspero. Não no sentido onde as pessoas hoje estão tentando dar um novo significado para a palavra prosperidade e desvincular essa palavra riqueza. Na verdade, o que a teologia da prosperidade ela vai ensinar é justamente a união dessas palavras, onde prosperidade e riqueza financeira elas estão linkadas. Junto a isso, a teologia da prosperidade vai ensinar também que o cristão, né, o crente, ele precisa, ou necessariamente, ele não pode ficar doente. Ou se ele fica doente, ele vai precisar ser curado, ele vai precisar usar a fé, porque se não pode ficar doente, não pode ser pobre, porque senão você não está usando fé. Você tem que ter fé para sair dessa situação. Já que a palavra de Deus está encorajando a isso. E aí então a gente tem aí o filhote, né, os filhotes da teologia da prosperidade aqui no Brasil, que tem feito sucesso, alcançando milhões de pessoas. E agora, baseando então em versículos bíblicos, parece até que essa doutrina é bíblica. Mas vamos entender o contexto que o apóstolo Paulo fala, esse lance de Jesus sendo rico, se fez pobre para nos tornar ricos? Bom, no capítulo 8 da segunda carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo ele está falando sobre uma contribuição para a igreja de Jerusalém. Aquela igreja estava passando por necessidades. E aí no versículo 1 e 2, ele fala assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ou seja, ele está falando da igreja da Macedônia, que a extrema pobreza deles, ou seja, era uma igreja pobre, mas que essa pobreza se transformou em rica generosidade. Por quê? A igreja de Jerusalém estava passando necessidade e o apóstolo Paulo estava juntando então uma oferta para enviar para a igreja de Jerusalém. E a igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre, ela insistiu.
Olha aqui o finalzinho do versículo 3, onde fala assim que por iniciativa própria, agora versículo 4, eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Ou seja, a igreja da Macedônia, sendo pobre, elas insistiram para que elas pudessem contribuir com a igreja de Jerusalém, que estava passando por dificuldades. E Paulo não está falando aqui para a igreja da Macedônia, olha, eles não foram salvos, ou eles não entenderam a graça de Deus, porque eles não fala isso. Ele está falando, olha, eles são pobres, não fala pobres apenas, mas fala extrema pobreza. Ah, misericórdia. Será que eles não estão vivendo o propósito de Deus? E aí então, dando um salto aqui, o apóstolo Paulo ele vai falar no versículo 7 para a igreja de Corinto. Ou seja, ele está dando o exemplo da igreja da Macedônia para se referir, então, à igreja de Corinto. Ele diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, né, e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Então aqui não precisa nem de explicação, né? O apóstolo Paulo está falando com essa igreja de Corinto, que era uma igreja rica. A igreja da Macedônia é uma igreja pobre. A igreja de Corinto é uma igreja rica, visto que a própria cidade de Corinto era uma cidade rica. E o apóstolo Paulo fala então no versículo 8: não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Ou seja, tá vendo a igreja da Macedônia? Então, eu não tô comparando, eu não quero exigir ou dar uma ordem para vocês contribuir, mas eu quero colocar lado a lado essas duas igrejas para comparar, porque como essa igreja extremamente pobre pode contribuir, vocês que se destacam em tudo não vão contribuir. Agora é a hora de arregaçar as mangas. E aí vem o versículo 9, fatídico ou não, né? Por que eles deveriam contribuir? Para mostrar para a igreja da Macedônia que eles também são bons em relação com generosidade ou em relação a ofertar? Não. Olha o exemplo do apóstolo Paulo, porque eles deveriam contribuir. Versículo 9. Porque vocês conhecem a graça do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E o apóstolo Paulo ele pega o exemplo de Jesus Cristo para que eles pudessem se inspirar naquilo que Jesus fez e isso motivá-los a ser generosos também com outras pessoas, com a igreja que estava passando dificuldade. O que é Jesus sendo rico que o apóstolo Paulo ele usa aqui? Está falando da pré-existência de Jesus. Está falando de Jesus pré-encarnado. Jesus ali em João, no capítulo 17, versículo 5, ele fala para Deus Pai, olha, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que o mundo viesse a existir. João capítulo 1, versículo 1, fala: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então quando fala da riqueza de Jesus, Jesus sendo rico se fez pobre, esse sendo rico está se referindo à sua pré-encarnação, à sua pré-existência, né? Quando fala se fez pobre, está falando da sua encarnação, está falando do seu estado de humilhação, que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante. Ele fala assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ou existindo na forma de Deus, falando da sua pré-existência ou pré-encarnação, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, esse sendo pobre é a encarnação de Cristo. 1 João 1,14, né? Ele tabernaculou entre nós, o verbo que se fez carne. Então ele não se fez pobre no sentido de que ele se desfez da riqueza dele e assumiu agora uma pobreza financeira. Não é isso, meus irmãos. Não tem nada a ver com isso, mas está falando do seu estado de humilhação, de encarnação. E como que Jesus nos tornou rico? Essa riqueza, irmãos, não tem nada a ver com riqueza financeira. Não tem nada a ver com conta bancária, não tem nada a ver com carro na garagem, não tem nada a ver com mansões. Já tem um outro pastor, um vídeo mais antigo, né, que fala que Jesus, ele quer falar sobre prosperidade. Esses caras querem falar sobre dinheiro. E aí o que eles precisam? Eles precisam arrumar um texto que tem alguma coisa relacionada a dinheiro no meio, para que eles venham basear aquilo que eles já têm no coração dele. Então esse dia tinha um pastor falando que Jesus, ele tinha uma casa na praia. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. Casa simples, na beira da praia. Para justificar a aquisição de casas luxuosas pelos cristãos ou
pelos pastores dessas igrejas que entendem dessa forma. Porque se ele pregar e justificando biblicamente o acúmulo de riqueza, ele não vai ter que se justificar diante da igreja o acúmulo de patrimônio que essas lideranças têm, já que a Bíblia não proíbe isso. Muito pelo contrário, na visão deles, a Bíblia ensina ou afirma ou ela incentiva esse tipo de prática. E é um perigo, né? Na verdade, é a ganância desses pastores para alcançar o desejo do coração deles, que é a riqueza. Mas se a gente for continuar aqui no versículo de Gálatas, no capítulo 4, versículo 5, né, fala que ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, né? Para quê? No versículo 5. Para deixar a gente rico, a conta bancária. Não, não é isso não. A fim de redimir o que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Então Jesus não veio, não se fez pobre para que nós fôssemos ricos financeiramente prósperos nessa terra, mas para que fazer de nós filho do Deus Pai. Para que em Cristo nós pudéssemos receber, por meio de Cristo, a adoção de filhos, a justificação diante de Deus, o status de justo, a salvação eterna. Então o apóstolo Paulo usa esse exemplo de Jesus para convencer os irmãos a contribuir generosamente para a igreja que estava passando dificuldade, já que ele não está falando para a igreja de Corinto porque eles seriam ricos, porque Jesus fez pobre. Eles já eram ricos, eles já eram abastados e abestados também. Qual que é o grande problema da teologia da prosperidade? Eles querem ser ricos e querem encontrar um mandamento para a riqueza na palavra de Deus. Eles acham que a Bíblia inteira está dizendo para eles, sejam ricos. Você pode ver que a Bíblia inteira é uma promessa de prosperidade. Primeiro, eles colocam a ênfase da salvação na prosperidade. É muitas vezes falar que as pessoas elas têm que ser ricas, já que Deus é rico. Elas têm que ser prósperas, porque a Bíblia fala. E muitos desses líderes que estão aí enganando as pessoas, essa é a palavra certa, eles enganam as pessoas usando como isca a própria ganância do coração dessas pessoas para atraí-las, para arrebatá-las. Para isso eles distorcem o texto bíblico. Para isso eles tentam fazer entender que a Bíblia está falando sobre prosperidade e que a igreja tem que ser próspera, o cristão tem que ser próspero, tem que ser rico financeiramente. E aí eles pegam alguns textos do Antigo Testamento que se aplicam à nação de Israel como uma nação étnica. Efésios capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa bênção, a nossa prosperidade é estar em Cristo Jesus. Só que o grande problema dessas pessoas da teologia da prosperidade é que eles esquecem de mencionar textos como não acumulem para vocês tesouro na terra, Mateus 6,19. Onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois aonde estiver o tesouro, aí está também o teu coração. Versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ou a mamon. Por que eles não leem esse texto? Ou interpretam esse texto? Aí talvez seja cultural, para aquele povo daquela época. Ah, tá. E esses versículos que eles baseiam é para nós hoje. Só esse. Eles esquecem de mencionar Lucas capítulo 12, versículo 14, que diz, homem, Jesus respondeu, homem, quem nos dignou juiz e árbitro, ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ou até mesmo o versículo do apóstolo Paulo, de 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 6 em diante, onde ele diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e de nada podemos levar. É por isso, tendo que comer e que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas, em que muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Irmãos, para desviar da fé, você não precisa virar 180 não, só se virar uns 2 graus para a direita ou para a esquerda, que lá na frente você vai estar bem longinho, tá? Então por que eles não citam esses valores, esses versículos? O apóstolo Paulo diz, estejam satisfeitos com o que você tem. Bom,
Aí você pode me perguntar então, tá, mas então Deus quer que as pessoas sejam pobres? Deus quer que elas passem dificuldades, ficam muitas vezes se humilhando para as pessoas, tendo que mendigar e tal? E a resposta é não, obviamente que não. Mas o que não pode é as pessoas se apropriarem de textos bíblicos, principalmente versículos isolados, para basearem, para prometerem ou falarem que Deus é quem prometeu prosperidade para aquelas pessoas. Aí que está o problema. Nós temos que incentivar as pessoas a estudar, a trabalhar, a empreender, a fazer, a buscar o melhor para sua família. E isso não é mal, isso não é ruim. Mas atente para o desejo do seu coração. Tome cuidado de pensar que se você não está vivendo em determinado patamar da sua vida é porque Deus não está com você, é porque você não está vivendo o propósito de Deus, e isso é uma blasfêmia, é uma heresia. Então nós precisamos de equilíbrio, nem teologia da prosperidade, nem teologia da pobreza, onde muitos cristãos eles pensam que eles precisam ser pobres, miseráveis, porque assim eles vão estar dependendo de Deus. Isso aí também é totalmente antibíblico, na mesma proporção da teologia da prosperidade. Parem com isso. E para falar de forma sadia a respeito desse assunto, essa semana vai sair um podcast aí no canal para falar sobre o cristão e o dinheiro, né, junto com o Leandro, né, um amigo pessoal nosso, gravou junto com a gente uma conversa, eu, o Érico, o Leandro, e talvez vai ser postado essa semana ou na próxima, ou não sei quando, né, a produção que vai decidir aí quando que vai ser postado. Mas uma conversa bem lúcida a respeito de como você pode melhorar as suas finanças com administração, usando seus recursos para ganhar mais dinheiro e poder assim ajudar a sua família e poder ser generoso com a sua igreja. A igreja precisa falar mais de dinheiro, irmãos, precisa sim de incentivar os jovens a estudarem, a almejarem cargos altos na sociedade. Nós não podemos adorar a pobreza, nós não podemos basear também nossa crença nessa teologia da escassez. Então precisa haver um equilíbrio, e o equilíbrio está onde? Está na Bíblia. A Bíblia é o equilíbrio. E vai sair essa semana, então, esse bate-papo bem legal com o Leandro. Ele trabalha já, né, na área de finanças, né, em uma instituição, e ele trouxe um pouco do seu conhecimento aí. É lógico que não pôde falar, não deu para falar tudo por conta do tempo e tudo mais, mas eu acredito que essas dicas que ele deu para você aumentar a sua renda, ou melhor, administrar melhor o seu dinheiro e assim possibilitar uma vida mais com um certo tipo de conforto, isso vai poder te ajudar, mas de forma sadia, não essas loucuras que esses pastores da prosperidade faz aí, de ficar prometendo que a Bíblia quer que Deus quer que você... Nossa, Deus do céu. É umas loucuras, né? Então, desde já, fiquem com Deus. Espero que esse vídeo possa ter te abençoado. Tome cuidado com a sã doutrina, tome cuidado com aquilo que você tem ouvido na internet e crido. Paulo vai falar na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, que muitos nos últimos dias levantarão homens que se apostatarão da fé e eles vão ensinar doutrinas de demônios. Eu falei essa semana na pregação lá na igreja que Satanás agora ele não vai manifestar no meio do povo, não vai fazer aquele show, aquele estardalhaço. O diabo está no púlpito. O diabo está no púlpito. Satanás está nos púlpitos das igrejas, com pastores gananciosos, pastores hereges. Então, irmãos, tome cuidado com isso. Tá bom? Vamos voltar para a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem instruções práticas para nós administrarmos nossas finanças. Mas toma cuidado com esse negócio de Jesus quer que você fique rico. Tá? Deus morreu para você ser rico, Deus se fez de pobre para você ser rico. Enfim, toma cuidado com isso, tá bom? Então, graças e paz. Espero que você tenha sido edificado nesse vídeo. E até semana que vem, no 3D, com texto, com outro assunto. Espero que não surja nenhum assunto essa semana para não interromper a minha programação. Valeu!